Salve, salve, muito bom dia, sejam bem-vindos. Vai começando aqui pela PAN mais uma edição da nossa revista radiofônica. Aqui tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 6 de fevereiro de 2018. Confusão, ou não. PT publica texto dizendo que não vai reconhecer o resultado da eleição presidencial caso o ex-presidente Lula seja impedido de concorrer. Horas depois, o partido afirmou que tudo não passou de um engano. Desserviço público. Saiba por que o Conselho Nacional de Psicologia criticou a novela das 9 da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso. Use com moderação. Você anda seguindo aqueles passos desses atletas, né, que consomem um monte de frango, clara de ovo e suplemento em busca de um corpo musculoso e definido? Olha, cuidado, hein? O doutor em nutrição Antônio Lancha Júnior estará com a gente logo mais para falar dos perigos de uma dieta excessivamente rica em proteína. Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando. Tá querendo mandar um recado pra mulher do Belo? Ela tá nessa, é? Posta umas fotos ali jantando clara de ovo, Tem umas amigo. pessoas, olha, tive amigas que chegavam no estúdio, assim, abriam aquele Tupperware, assim, nossa. Tupperware? Eu fiquei preocupado agora, porque eu como bastante frango. Daí eu quero saber o que ele vai falar agora que faz mal. Não parece, eu sei, mas eu como. Olha, Cuidado. vocês falam essas coisas, os ovos ficam chocados. Cuidado com os Nossa hormônios, hein? É, também tem Depende esse do lance aí, né? galináceo que você consome. Também tem essa daí. Quero ouvir. Bom, vamos lá, meus amigos, eu logo de cara vou colocar aqui um assunto, vou falar sobre uma notícia que vai servir de mote aqui pra tua interação, você que nos ouve pelo nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009, já vai anotando aí pra você guardar com você e participar e interagir com a gente aqui no Morning Show. É o seguinte, olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que toma posse hoje como presidente do Tribunal Superior Eleitoral no lugar do Gilmar Mendes, se declarou suspeito em razão do novo cargo para julgar uma ação que visa derrubar a obrigatoriedade do voto impresso em parte das urnas eletrônicas nas eleições de outubro. Acho interessante a gente conhecer a opinião dos ouvintes a respeito do voto impresso primeiro. Então tá lá, mandando aí o conteúdo, o assunto, o mote para você interagir pelo nosso WhatsApp. Pode mandar mensagens em áudio ou em vídeo falando sobre isso, tá bom? E, aliás, até porque é um assunto que gera sempre muita polêmica, eu já vou dividir aqui com o Tonholi rapidamente, Tonholi, pra gente dar uma esclarecida aí ao ouvinte. Primeiro, você confia nas urnas eletrônicas? Bom dia. Bom dia, eu confio, agora quero deixar um voto de desconfiança. As urnas eletrônicas brasileiras Smartmatic são feitas aonde? Onde? Na Venezuela. Sério? Sim. Não sabia dessa. É verdade isso, Tonholi? Verdade, a Que empresa isso? Smartmatic. Um passarinho te contou? Não. Sei lá, nada... Isso é público e notório. A Smartmatic é feita na Venezuela. Puxa. Eu imaginava outros países com vocações mais tecnológicas que a Venezuela. Não sei, pode ser que seja uma boa urna, mas você está levantando aí uma suspeita. As coisas podem parir o seu contrário, né? Um lugar como a Venezuela pode produzir algo bom. Olha, vai gerar muita polêmica, tem aí, né, o ministro Luiz Fux alegando suspeição, né, não pode julgar o caso, porque vai, né, como eu disse aqui, assumir o posto do TSE, então tem toda essa polêmica envolvendo e a gente quer ouvir a tua opinião, a tua interação aqui pelo WhatsApp, 11 931 17 1009, fale sobre o assunto, comente com a gente, né, você acha interessante ter o voto impresso? Não? Você confia na urna eletrônica? Manifeste-se aqui pelo nosso WhatsApp, tá bom? Aguardamos a sua participação por essa via também. São várias outras que você pode interagir com a gente aqui no Morning Show. Edgar, posso só lembrar o número do WhatsApp? É o 11 931 17 1009. 1009. Boa.
Ó, Que beleza. você é fera, hein? Eis de regresso. E suplicante te peço. Gente, que bonito. A minha nova inscrição. Voltei Olha lá. pra rever Os Finalmente. amigos do peito. Saudade, Gente, que velho. bonito. Olha quem tá de volta aí, ó. Saudade, Olha aí, velho. ó. Olha aí, ó. Da pena. Tava todo mundo com saudade. Ansioso, hein? Tava todo mundo com saudade. Voltou pra rever dela. os amigos. Voltou pra colorir esse estúdio multicolorido. Paulinha, seja bem-vindo. Welcome back. Pra onde... Ed, Olha que saudade. Vocês fizeram até uma serenata pra mim. Obrigada, querido. Como é que você foi de férias, hein? Ah, sempre muito bom, né? Férias é bom de qualquer jeito, eu acho. Foi Foi- maravilhoso. Várias pessoas acompanharam pelo Insta, né? P. Carvalho Você não JP. desligou? Eu vi que Não, você eu não- você não desliguei desliga, porque você eu não fui pra um desliga. lugar onde eu fui obrigada a me desligar, porque não tinha como. Só Aposto tinha, que assim, você- em algum momento no restaurante uma internetinha. Aposto Mas que você tá falando isso, mas você zerou 3 séries novas. nossa, Você não continua fiz interagindo. nada disso. Hã? Vou ter que correr atrás do prejuízo. Cheguei aqui totalmente desinformada. Mas enfim, vamos lá, né? De volta hoje para este Morning Show e tem hashtag, né? Qual é que é a hashtag? Então, Ed, você sabe que eu cheguei, a gente acompanhou aí o que é que tá bombando, o que é que não tá, pra fazer a hashtag do Morning Show de hoje. E o nosso departamento me mostrou uma coisa que me deixou um pouco chateada. Porque você sabe que eu gosto muito de Pablo Vittar. Agora o pessoal no chat vai falar super bem de mim, que o pessoal também é muito fã lá no chat do programa Tava mó bom da aqui Pablo. esses dias, cara. Não acredito nisso. Então, e aí eles me mostraram o seguinte, que uma outra pessoa que eu gosto, que tá sempre entre orquídeas, entre suculentas, entre cerejeiras Lenine? na floração. Quem é o essa Lenine. pessoa da Globo que cobre isso com muita propriedade? Né? Ananda Apple. Ah, Nanda, né? já sei. Não é Ananda? Ananda Quem que é a tem? rainha das orquídeas, da festa da cerejeira e tudo mais. É, já sei. Ela fez um post de alerta. Foi muito Né? engraçado, vai. Um post Compartilhou. que muita gente tem compartilhado. Foi uma brincadeira. Que pô. diz o seguinte, pessoal, cuidado ao receber um arquivo chamado CD novo de Pablo Vittar. Não abra. Pode ser o CD novo de Pablo Vittar mesmo. Que Zé Graça ela? Essa foi a Nanda, que Que está com sacanagem. saudade de ouvir MPB no rádio, né? Isso porque ela ainda nem conhece a MC Loma, isso é o que eu imagino, ela ainda não deve conhecer. Ela tá saudosa de um Tom Jobim, né? De uma Pois é. Maria Bethânia, né? Exatamente. Nelson O Gonçalves. Nelson Gonçalves, olha Não aí. acontece, ela ficou chateada. E eu, na verdade, fiquei um pouco triste também, porque eu gosto do Pablo Vittar, adoro. Mas você E tem eu humor acho que pra o entender troco, a brincadeira, vai. Eu tenho muito bom humor pra entender a brincadeira. E o troco vem o quê? No sucesso dessa pessoa, no sucesso dessa drag que todo mundo tem que engolir diariamente, não é verdade? Você sabe que o Whindersson Nunes, que agora é o segundo canal de YouTube com maiores seguidores do Brasil, porque o primeiro é o Condzilla, que passa funk, acabou de É acontecer isso? isso hoje, ele acabou de virar o segundo. Você fala, eu acredito. Ele fez o dueto, o feature da vida, que é ele e Pablo Vittar. Vamos assistir porque ficou muito, muito, muito engraçado. Vem cantar comigo, vem, mama. E o quê? Cantar comigo no T-Show! Seu amor me pegou, cê vai tudo faz com o teu amor. No canteou, me tonteou. Veio a dona foi que errou. O Whindersson é tão maravilhoso que ele faz a segunda voz da Pablo Vittar. Olha lá. Ele tá imitando ela? Não é a voz gravada? Sempre fui guerreira, mas hoje Agora é o Whindersson. coração. O gritinho é igualzinho, né? Ele solta pra ela igualzinho, né? Bom, esse vídeo tá fazendo o maior sucesso. Ah, pera aí, Paulinha, vamos ver um pouquinho mais, vai. Ah, vocês estão gostando da Pablo agora? Fixa olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a nona com você. Todo mundo! Vai, Caio! Amor, me pegou. Cê vai Caio rebolando. teu amor. No canteou, me tonteou.
Ai, hein? E você sabe que isso daí, Edgar, muito provavelmente é uma ação promocional. É isso que eu acredito, porque esse aí é um aplicativo que deixa você cantar em dupla, fazer duetos e tal. E inclusive você pode cantar com a Pablo. Esse é o meu grande sonho e eu estarei fazendo isso essa tarde, publicando nas minhas redes. Mas a verdade é que isso inspirou a nossa hashtag. E é por isso que eu quero saber, meu querido. Hashtag os melhores duetos ever. Olha aí. Qual é aquela dupla que você já viu cantar que põe um espaço especial no seu coração? Também pode ser uma outra dupla que ainda não cantou, mas que atua junta, não sei, Dilma e Temer? Sei lá. Tô jogando aí pra vocês. Eu sei que vocês vão fazer a festa no Twitter com a hashtag os melhores duetos ever. E a gente vai pros assuntos mais comentados do Brasil nessa minha volta, né, Maurício? Muito bom, Paulinha. Aplausos para você no seu... com tudo, hein? No seu retorno. Muito bem. Eu queria fazer uma sugestão pra hashtag de amanhã. Maquiagem é um troço perigoso. Nesse carnaval, a Pablo Vittar tá bonita nesse vídeo, hein? Rapaz, ela é que linda. Troço perigoso isso aí, hein? Ela é linda. Vamos lá, até me perdi aqui, viu? Sei lá, esse começo... Eles mudaram cara, nesse era uma programa. brincadeira. Você tirou a gente do eixo, Paulinha. A abertura foi grande do programa, hein? Mas valeu a pena, porque afinal de contas, Paulinha voltou com tudo. Está aqui de novo, iluminando esta bancada, florindo esta bancada, tirando um pouco deste excesso de testosterona nas nossas manhãs. Vamos lá, para ver o Morning Show, você já sabe, tem o nosso canal, tem o aplicativo da PAN. Vai lá, youtube.com/Morning Show JP, tem também o portal da Jovem Pan, jovempanfm.com.br e as nossas mídias sociais. Temos Instagram agora reforçado com a volta da Paulinha, tem o nosso perfil também no Facebook. Facebook é coisa de velho, Paulinha? Ah, não acho. É coisa de todo tá mundo. velha, então. Porque quem acha que é de velho, acha que Todos as os filhas já jovens. lançaram essas jovens. Todos saindo. os jovens. Mas tudo bem, você novinho ou velhinho, vai no nosso perfil Tá do Orkut ainda. no Facebook e se gostar do conteúdo, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. Vamos lá, Vini. Bom dia, garoto. Bom dia. Passar a bola para você agora na sequência. Quero saber por que o Conselho Nacional de Psicologia tá bravo com a novela O Outro Lado do Paraíso da TV Globo. O que está O acontecendo? autor Valcir Carrasco, né, Edgar? E não só bravo, como disse que a novela dele está prestando aí um desserviço à população brasileira. Uia. Um desserviço à população. Aliás, essa novela da Globo, O Outro Lado do Paraíso, tem tido bastante audiência, mas tem sido bastante criticada, né? Principalmente pelos analistas de televisão, pelo texto, por como alguns assuntos são tratados, como alguns personagens são tratados, e agora também incomodou aí o Conselho Federal de Psicologia, que diz que a novela está tratando com simplismo e interesses mercadológicos um tema tão grave como o sofrimento psíquico da personagem cuja origem é o abuso sexual sofrido na infância. De quem que eles estão falando? Da história da Laura, que é interpretada aí pela Bela Piero, que é uma jovem que sofreu abuso sexual do padrasto na infância, o Vinícius, né? Que é interpretado pelo Flávio Tolesani. E agora ela não consegue ter um relacionamento confortável com o agora já marido dela na novela, né? Que ela acaba tendo ali uma aversão sexual com ele, né? Então toda vez que eles vão ali pra cama, que eles tentam transar, tentam ter ali um relacionamento sexual, ela acaba, teve uma cena até bem forte esses dias, que ela acaba empurrando ele com tudo da cama, né? Ele acaba caindo no chão, enfim, ela não consegue ter esse relacionamento porque ela começa a lembrar ela não ela tem esse sentimento, né, Paulinha? Porque ela não lembra exatamente como foi que ela sofreu esse abuso. Foi um trauma que ela não sabe exatamente, mas ela tá revendo isso quando ela vai transar com o marido. Exatamente. Só que o que acontece? A Clara, que é a Bianca Bin, que é a protagonista da novela, incentivou que ela procurasse uma advogada coaching para tratar sobre isso, né? Que ela fazia ali também um trabalho de hipnose,
para que ela pudesse reaver então essas memórias do passado, lembrar de fato do que aconteceu, para que pudesse ajudar. Uma advogada coaching? Uma advogada coaching, e que também realiza esse trabalho aí de hipnose. E foi nesse ponto que o Conselho Federal de Psicologia acabou criticando, soltou uma nota aí oficial, dizendo que é consenso no Brasil de que as pessoas com sofrimento mental, emocional, existencial intenso devem procurar um atendimento psicológico com profissionais de psicologia, pois são eles que têm uma habilitação adequada. E quando se trata de um argumento que se trata apenas de uma ficção, de uma novela, eles querem lembrar que a Rede Globo, por meio das suas novelas, tem como estratégia aí elevar a audiência e às vezes, frequentemente, acabam aí buscando embaralhar as barreiras do ficcional e do real, entre outras formas, introduzindo nas tramas e temas candentes aí da sociedade. Então a nota termina dizendo também que as pessoas devem buscar terapias adequadas, conduzidas por profissionais habilitados para os cuidados com a saúde, particularmente com a saúde mental. Então assim, Edgar, realmente um tema bem delicado que o Valcir tá tocando, mas como eu te disse, né, na parte também da violência doméstica, né, ele acabou sendo criticado pela forma como ele estava tratando, do racismo na novela também, e agora nessa questão do abuso. Eu conversei mais cedo com a terapeuta sexual Paula Napolitano, né, colaboradora aqui, psicóloga, né? da Jovem Pan, que também é psicóloga, e ela falou da importância, assim, desse tema ser levado, de ser tratado na televisão brasileira, mas desse erro que é a personagem buscar uma coaching e não um profissional de psicologia. Essa nota do Conselho Federal foi super importante, porque a novela fez muito bem em trazer esses assuntos da aversão sexual, do abuso, de um possível vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura da vagina, que a mulher sente muita dor, não consegue ter penetração. Então é muito importante porque tem muitas mulheres sofrendo com essas questões e nem sabem que existe uma forma de tratamento, nem sabem que é possível tratar, e Então é muito importante que a novela esteja falando. A única questão extremamente delicada, que foi no qual então o Conselho Federal está se manifestando, e tantos outros grupos, eu como vice-presidente do CEPCOS, a gente também questionou essa questão, é de colocar uma advogada coach para lidar com essas questões. Né, porque não é a especialidade de um coach, né? Então tem que ser realmente alguém especializado. Quando eu tenho problema de dente, eu vou no dentista. Quando eu tenho problema no estômago, eu vou no gastro. E quando a gente tem um problema de saúde mental, um problema sério na sexualidade, um problema psicológico, eu vou no psicólogo, que é o especialista nessa área. Mais ainda nesses casos, um psicólogo especialista em sexualidade, um médico especialista em sexualidade, para que possa tratar adequadamente questões que são profundas, que são intensas e que o psicólogo tem essa capacidade quando ele faz a faculdade de psicologia e quando ele faz todos os cursos e treinamentos e tudo mais, né? Não quer dizer que o coach não é bom, o coach é muito bom em muitos casos, mas não para esse. Nesse caso que a novela está trazendo, que é super importante, precisa de um tratamento adequado e especializado. Tá aí, Edgar. Então, quando uma novela que tá dando aí mais de 40 pontos de audiência, né, todos os dias, acaba realmente atingindo várias pessoas e influenciando também várias pessoas, e principalmente as que sofrem desse problema aí de abuso. Quem sabe o Valcir, né, futuramente coloque aí na novela também, além da questão aí da coaching e da hipnose, também um profissional de psicologia que ajude a trabalhar essa personagem, ajude a reaver esses sentimentos que ela tem. Ô, Tonhara, acredito que você não veja a novela, como eu, mas... Não, você tem algo a dizer sobre o tema? Eu assisto esse drama. E pelo próprio nome, é uma dramatização. Eu tenho certeza que esse pessoal do Conselho Federal de Psicologia deve ser petista, patrulheiro, porque se o Nelson Rodrigues tivesse escrito agora Asfalto Selvagem, em que mãe transa com filho, filho transa com sogra e por aí vai, eles teriam censurado com certeza Asfalto Selvagem do Nelson Rodrigues. E agora quero lembrar também um estado de coisas. Imagine o Conselho Federal de Psicologia se assistisse o filme do Woody Allen, o último, em que o Justin Timberlake
transa com a mãe e com a filha e ligassem o Liame à novela Outro Lado do Paraíso, em que o Fortudão transa com a mãe e com a filha. O que o Conselho Federal de Psicologia diria? Que há um estado de coisas no mundo em que a mídia está incentivando fortudões transarem com a mãe e com a filha. Ah, vá catar coquinho. Mas no de Alien ela não é filha. Mas aí Ela, depois ela é filha do marido. Enteada, mas é filha. Depois da Pixar também, do filme Carros, a Pixar teve que contratar um mecânico pra ir lá e falar, olha, não, os carros não falam. É obra de dramatização, não tem... Não, eu sei, mas que é estranho a menina procurar um advogado coach em vez de ir num psicólogo, até que faça hipnose. Gente, você tá com um problema emocional, aonde você vai? Sei lá, mas acho você vai que se o consultar na lógico novela? seria... Deixa eu ver o que a novela me aconselha aí. Que profissional que eu devo procurar? Deixa eu assistir a novela. Não, você vai procurar outros meios, né? É botar um Só fica enchendo mecânico muito de saco, caminhão pra consertar um relógio, é isso? Sei lá, é meio estranho o caminho, mas se a trama justificar... Eu acho que tá todo mundo no seu direito aí. O Valcir de fazer essa dramatização, porque é uma ficção, e do Conselho de Psicologia também de achar que tá errado, Tem que emitir lá catar uma coquinho nota. esses psicólogos. E vai todo mundo, segue a vida. Vamos girar o assunto? O Jornal da Manhã da Jovem Pan exibiu hoje uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o professor Marco Antônio Villa, que participou da conversa ao lado da jornalista Vera Magalhães, do Thiago Berraich aqui da Jovem Pan, tá aqui com a gente no Morning Show. Villa, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning. Obrigado. Vamos lá, tem muitos pontos interessantes que foram falados nessa conversa com o ex-presidente que a gente poderia destacar. Mas antes de mais nada, o Villa, o que o Tucano falou a respeito da situação do petista Luiz Inácio Lula da Silva? Qual foi a abordagem dele quando o assunto foi o ex-presidente Lula? Aí a mesma, foi até bem destacado agora pelo Carlos Andreasa no Jornal da Manhã, no final do Jornal da Manhã. É engraçado, e não era motivo da gente polemizar isso na entrevista. A entrevista era para dar um painel geral das questões do Brasil e do mundo, e esse foi o objetivo. E tentar discutir umas questões um pouco mais profundas. Daí que veio a discussão sobre o populismo, sobre o papel da China, o que é social-democracia, para sair daquela coisa muito rasa que muitas vezes as entrevistas acabam ocorrendo em relação não só ao presidente da República, ex-presidente, mas especialmente a ele. Quer dizer, tentar discutir as coisas, sair da história da fofoquinha e discutir as questões estruturais e tal. Então, quando apareceu a questão do Lula, ele reforça aquilo, quer dizer, de que eu até coloquei uma questão voltada a 2005, no momento que ele estava pior avaliado na história, né, dele como presidente da República, no momento da CPMI dos Correios, haveria as condições, na minha leitura, de abrir um processo de impeachment naquele momento. E ele advogou, e ele disse que era o PFL, mas não foi o PFL, foi ele, eu lembro, a frase era dele, de que era melhor deixar o candidato sangrando nas cordas para vencê-lo facilmente no ano seguinte, que seria 2006 e tal. Então, aquela ideia que era um presidente operário, isso ia pegar muito mal na história do Brasil e tal. Aí tem uma série de problemas. Essa é a concepção dele, que ele continua tendo. Não era presidente operário porque ele não trabalhava desde 1972. E em 2002, portanto, 30 anos sem trabalhar. Portanto, esse é um mito da figura do presidente operário. Mas o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, continua tendo essa visão um pouco dourada ainda do Lula. O Lula é um criminoso, né? Algo que tem 7 ações penais, uma delas já é condenado em segunda instância, né? A 12 anos e 1 mês de prisão e uma salgada multa pecuniária, mas ele ainda continua a ter uma avaliação e uma análise muito condescendente em relação ao ex-presidente pelos crimes que cometeu. Lembrando que, e é verdade, a história é fácil escrever porque é pós-factum, né? Então nós precisamos ter muito cuidado ao trabalhar com a história. Mas, Villa, se você me permite, ele cita inclusive a decisão. Olha, se é um juiz apenas, vá lá, mas sim, são 4 juízes, são 4, né? Até o momento. Que acabaram decidindo pelo mesmo veredito, digamos. Perfeito, né? Perfeito. Ele faz essa colocação também. Não faz, isso né? É importante. E ele fala em crime também, né? Não, ele fala em crime, não. Isso já foi um avanço, porque é bom lembrar que pouco antes da condenação em segunda instância, havia correntes muito fortes no PSDB, e algumas eram atribuídas a ele a expressão de que era melhor vencê-lo nas urnas do que vê-lo preso e tal. Só que depois o discurso mudou no dia da condenação, no dia 24 de janeiro, quando o Lula foi condenado. Então é a avaliação que ele faz. Agora, é bom lembrar que nós temos um ex-presidente que tem 86 anos, salvo engano, mas que está fazendo umas boas análises. Por exemplo, populismo.
populismo. Se fala muito vulgarmente expressão populista, por isso que eu fiz questão de perguntar. Não tem, é a maior idiotia dizer que Chaves é populista, Maduro é populista, a Alternativa para a Alemanha é populista, Lula é populista e Bolsonaro é populista. Isso não existe. Quem fala isso não conhece sociologia, um manualzinho. O conceito de populismo nasceu na América Latina na década de 60 e ele não podia historiar, evidentemente é só uma entrevista, mas mostrar que esse conceito é um momento da transição de uma sociedade de massas para uma sociedade de classe, da transição do mundo rural para o mundo urbano. Quando você está criando um mundo urbano novo e que aquele sistema político partidário pré-existente não conseguia dar conta dessa enorme deslocamento populacional que ocorreu em vários países da América Latina, entre outros, principalmente no Brasil. Então, a partir de 45, quando nasce o populismo aqui, são líderes que agora falam diretamente para a massa, não passando pela mediação, por exemplo, dos partidos, do poder legislativo, tal, essa relação direta. Portanto, o populismo é um produto histórico do momento da consolidação do sistema político partidário e, inclusive, de uma reestruturação demográfica da população de um país, tal. Portanto, se está formando uma sociedade moderna, uma sociedade de classe. O que é uma sociedade de massas por uma sociedade de classe? Isso é numa determinada leitura sociológica. Não se aplica, portanto, a nenhum fenômeno ocorrido no final do século XX e muito menos ao fenômeno do século XXI. Não tem nada a ver, quer dizer, portanto, o populismo é um produto do Perón, da Argentina, entre 45 a 55, do Brasil até 64, do México, com características muito especiais, porque ela teve a Revolução Mexicana que construiu um novo tipo de Estado, tem o Velasco Ibarra no Equador. Então você tem alguns fenômenos populistas desse líder que tinha sucesso eleitoral, que falava para aqueles não incluídos até aquele momento, os que estavam excluídos daquela sociedade, ganhava as eleições e buscava uma relação direta com a massa. Isso é populismo. Ô Vila, eu achei interessante também, em dado momento da entrevista, quando ele toca no assunto da distorção de olhar que se tem hoje da esquerda e do próprio PSDB, que nasceu dentro de uma ideologia de centro-esquerda ali, com relação à visão desatualizada, uma visão extemporânea com relação ao momento em que a gente vive. Parece que essas siglas de esquerda, principalmente, vivem atrelada a um esquerdismo que talvez necessitasse de uma evolução, necessitasse de um implemento para se adequar à demanda atual, não é? Perfeito. Não, isso foi muito legal, quando ele falou que você enxerga o futuro olhando pelo retrovisor. Olhando no retrovisor. Não dá. Então, e ele lembra que muitos textos que ele lê hoje, a pessoa cita uma bibliografia que ele leu quando era estudante. Quer dizer, não dá, né? O mundo mudou muito. Entre o mundo do final do século XIX e o mundo que percorre o século XX até a queda do Muro de Berlim, que é sintomático, 9 de novembro de 1989, aí os paradigmas foram sendo alterados. Mas tem pessoas que não conseguem reconhecer essas últimas quase 4 décadas do mundo, portanto, não estamos falando pouca coisa, tal, e que continua com o velho discurso. Aí a dificuldade de enfrentar o novo, que foi uma outra questão destacada, porque o novo exige um esforço analítico que você vai muitas vezes prescindir de toda uma literatura pré-existente. Você vai ter de buscar uma nova forma de interpretação, que é o mundo que nós vivemos. Evidentemente que essa questão que é fulcral não deu para se ter muito na entrevista. Sim. Afinal, nós falamos quase 1 hora tal, mas essa é uma questão central, é como entender o novo, essa nova sociedade, especialmente no caso brasileiro, que você tem essas grandes metrópoles. As metrópoles construíram uma nova sociedade. A sociedade não é mais do raiz do Brasil, do Casagrande Senzala, da evolução política do Brasil, dos donos do poder, que são explicações clássicas entre os anos 30, 50 do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, do Gilberto Freire, do Caio Prado Júnior, do Raimundo Faoro. É um novo país. As metrópoles hoje, São Paulo, se juntar a região metropolitana, que são 3 dúzias de municípios, você tem o quê? 15, 20 milhões de pessoas vivendo. E aí, vivendo em condições que são radicalmente distintas do que o Brasil dos anos 50, 60, 70. Quer dizer, criou-se um novo país e a gente não consegue interpretar. E aí ele tocou numa questão, Edgar, que é o papel da universidade, omissa nessa questão. E aí ele foi muito corajoso, porque afinal sua formação
revolução se deu na Universidade de São Paulo, em um momento histórico que a USP foi grande universidade, hoje é um lixo, né? Mas foi uma grande universidade, hoje não tem importância nenhuma, se fechar ninguém percebe, só se deixar a luz acesa à noite, né? Que a universidade não conseguiu se debruçar sobre toda essa transformação do mundo e do Brasil. E vídeos, episódios recentes como o do impeachment, episódios como a questão de condenação do Lula. Então, e ele mostrou, e aí ele falou uma coisa interessante, muitas vezes você encontra essa vontade analítica de entender o Brasil através da mídia, ou seja, a imprensa começa a fazer um papel, que a princípio não seria dela, seria o da universidade, de buscar respostas para esse mundo que está se transformando tão rapidamente e que a gente não tem aquelas respostas fáceis do passado. Que a gente apertava um botão, abriu um manualzinho, tanto a direita, o centro e a esquerda, e encontrava resposta. E lembrando também que esses conceitos, direita, centro e esquerda, já deram o que tinha de dar. É só num país atrasado como é o Brasil ainda não entrou no século XXI. O Brasil está em meados do século XX. Que ainda começa a falar, isso aí é direita, isso aqui é centro, porque esses velhos conceitos que nasceram na Revolução Francesa, com a queda do Muro de Berlim, especialmente, com a globalização, se colocou questões muito complexas, que é muito difícil você saber, muitas vezes, o que é direita, o que é centro-esquerda, porque naquele sentido clássico elas perderam a sua capacidade analítica. Ô Vila, tem circulado muita informação de que o Fernando Henrique Cardoso é simpático a uma por hora ainda não confirmada candidatura do apresentador Luciano Huck. Ele falou sobre isso? Falou 3 vezes na entrevista e muitas vezes não perguntado, o que é pior. O que mostra que ele tem interesse nessa questão. Eu perguntei para ele porque ele fez uma referência elogiosa ao Luciano Huck e eu perguntei justamente para ele assim, o porquê dele ter citado o Luciano Huck, se eu não conheço nenhuma ideia do Luciano Huck sobre o Brasil, não conheço mesmo. Sim. Eu e a torcida do Flamengo, né? Alguma ideia. Um animador de auditório pode ser presidente da República? Bem, pode ser até Papa, mas para ser uma coisa ou outra, precisa ter conhecimento, e o rapaz mal consegue andar e bater palma ao mesmo tempo. Ele não sabe absolutamente nada do Brasil. Alguém que sai de São Paulo, vai a Paris para o aniversário do Neymar e volta, é porque não tem nada o que fazer e não tem nada na cabeça. Porque o que você vai conversar com o Neymar? Não, você imagina um papo seu com o Neymar? Com a Bruna Marquezine, um cara que quer ser presidente do Brasil? Isso é ridículo, né? Isso é ridículo. É um aniversário. Porque eu que sou polêmico, né, Arcon? Ele não pode se ladear de gente ele é amigo, experiente. Eu tô mostrando que é um sujeito que tem nada na cabeça. Calma, mas o Neymar é um dos maiores atletas do mundo. Sim, e daí? É amigo dele. Ele, dentro das 4 linhas, saiu das 4 linhas, ele não pode falar sobre nada. São amigos, Vila. São amigos, talvez o ex-presidente, com todo o conhecimento que ele tem, com a figura respeitável que não esteja considerando o ônus dessa afirmação, né? Porque ele até na entrevista diz que custe até o próprio PSDB, né, essa renovação, né? A renovação, essa possível renovação em um nome como o do Luciano Huck, que ele quer ver essa renovação. Talvez não seja, pelo que eu entendo da tua opinião, o caminho da renovação. Mas foi interessante, ele lembrou 3 vezes, o que é sinal que... E falou com palavras elogiosas, que no fundo, se você fosse fazer um índice de palavras elogiosas, foram muito mais ao Luciano Huck do que ao Geraldo Alckmin, candidato do seu partido. É uma desunião esse PSDB, né? Se você olhar, ele não fala com entusiasmo. Também quem fala com entusiasmo, Geraldo Alckmin, a não ser provavelmente a sua esposa, né? Ninguém fala. Mas Vila, eu vou fazer o advogado agora do FHC, porque ele fala do Alckmin também como um homem simples. Ele disse que o país precisa, antes de um ser carismático e apenas carismático, um homem simples que vá e execute, né, com o mínimo de eficiência o serviço que tem que ser feito, né? Isso é perfeito. E inclusive entrou até discutir, não era o caso, o conceito de carisma no Weber, tal, que ele faz uma breve menção a isso. Então, não, é verdade, elogiou essa administração de botequim, de armazém, que ele nunca vai ser um dono de supermercado e muito menos uma rede de supermercado. É uma pessoa que pensa pequeno, com todo o respeito a ele. Pode ser até presidente do Brasil, e é provável até que em determinadas circunstâncias, se desenhar um cenário, ele tenha condições.
questões. Mas o presidente, mas você percebe que ele não tem entusiasmo pelo Alckmin. Não é a mesma coisa do Luciano Huck, porque ele disse que o Luciano Huck conhece o povo, tudo bem. Não vou nem mas questionar. uma coisa é fazendo reportagem, outra coisa... não, conhecer o povo, distribuindo o quê? Distribuindo casa, isso não é conhecimento popular. Senão o motorista de caminhão conheceria o Brasil, porque anda por todo o país. Então, mas tudo bem, mas ele deu uma entrevista serena. O que é legal é a capacidade reflexiva de sair do mesmismo, sabe? De buscar umas reflexões um pouco mais originais sobre os fenômenos da internet. É a questão, em um certo momento, falou, você podia criar um diretório de partido digital. Pô, essa é uma sacada interessante. Por que as pessoas precisam se reunir no mesmo espaço? Hoje é diferente, você pode via internet, via Skype, fazer uma reunião do diretório distrital do partido. Então você cria formas novas, né? Ou seja, isso é interessante. As redações de jornalismo já fazem o que chama reunião de caixa desde 1978, então não é uma ideia... Não, mas tem de mudar. Você tem ele colocou uma questão interessante, que essa ideia de partido, isso aí vem do século XIX, fundamentalmente, quando nascem os partidos. Hoje, será que os partidos dão conta da complexidade da sociedade contemporânea? Isso é uma boa sacada. Ele citou o caso da Espanha, dos Ciudadanos e do Podemos. E eu podia lembrar o caso da Itália, que é mais forte, que é os 5 estrelas. Os 5 estrelas têm 1/4 do parlamento e tem a prefeitura de Roma, entre outras grandes cidades. Então, são coisas novas. É que não chegam ao Brasil. E aí ele lembrou uma questão importante, que no Brasil, para ser candidato, você precisa ter filiação partidária. Então, o fenômeno Macron não dá para ser candidatura avulsa não tem jeito. Então, que foi uma outra questão. Quer dizer, no decorrer da entrevista, tem um sem número de questões bem interessantes. Obrigado, Vila. Se deixar, a gente vai até... Se deixar, obrigado, Vila. Valeu. Vamos em frente aqui no Morning Show, olha lá. Bom dia, Trindade. Em Brasília ainda não... ainda não chegou às 19 horas. Imagina se eu mantenho o Vila aqui para colocar nessa roda da conversa com você agora. Na verdade, Trindade, deixa eu me dizer aqui e dar o chão para você, pavimentar o terreno para você desenvolver e adiantar e avançar na sequência. O PT diz que houve um engano na divulgação de um texto segundo o qual a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, sinaliza que o partido não reconheceria o resultado das eleições caso Lula fosse impedido de concorrer. Horas depois, vejam só, o partido afirmou que o material foi publicado por um engano. Que história é essa, Zé Maria Trindade? Elucide pra gente. Pois é, veja bem como o Vila tem razão. O professor tem toda a razão. O Congresso Nacional ainda não entrou na modernidade, né? Os partidos estão carcomidos, velhos e inclusive tecnologicamente. Hoje nós já temos aí a página do partido, as publicações dos deputados e senadores nas várias mídias, né, como fonte. E, neste caso, o site oficial do Partido dos Trabalhadores, cuja presidente é a senadora Gleisi Hoffmann, publicou o artigo dizendo que, sem a presença do ex-presidente Lula na disputa, que o PT não reconheceria o resultado das eleições. Pois bem, depois o PT, a presidente, vem dizer que não é bem assim, que o artigo é de um jornalista, Ismael Moraes, né, que publica no seu blog lá, a pedido do PT, matérias sobre o partido e sobre a presidente Gleisi Hoffmann. Pois bem, ele publicou o artigo que acabou na página do Partido dos Trabalhadores, mas ele tem razão, porque a fala da presidente do PT é a seguinte: sem o Lula, né, não haveria legitimidade no pleito. Olha, se o pleito é ilegítimo, logo o PT não aceita uma ilegitimidade, ou seja, não aceitaria o resultado das eleições sem a participação do ex-presidente Lula. Mas olha, essa justificativa da presidente Gleisi Hoffmann foi só para dizer que não é bem assim e que não aceitar um resultado de uma eleição, isso inviabiliza o partido como todo. Quem não aceita uma eleição nem participa dela, né, Edgar? Vamos lá, Tonholi, que rolo esse aí, hein? Vamos lá, me diga fiquei pensando aqui uma coisa. Se essa ideia de não reconhecer a eleição fosse de fato mesmo da Gleisi, alguém estranharia também? Porque tem aquele retórica ioiô, né? Tô lembrando daquela lá, vai ter que matar a gente. Depois, peraí, não é bem assim, foi só um uso, uma expressão de linguagem. Agora essa história, coloca lá, publica-se, né? Dando um sentido, dando um recurso de oratória ali, pois volta-se atrás. E aí?
Tem uma questão, Zé Maria Trindade e Edgar Piccoli, que eu gostaria de ter tido a oportunidade de conversar com o Vila, não deu, mas que, já que ele citou uma série de nomes da sociologia brasileira e falou no Fernando Henrique, eu acho que para explicar esse fenômeno que agora estão pondo culpa no blogueiro Ismael Moraes, o Marx, o pai do comunismo, inventou um conceito chamado bonapartismo. E nas palavras dele, vejam vocês, há tanto tempo... Isso era do tempo do Fernando Henrique na faculdade, viu, mais de 200 anos, ele falava que o bonapartismo é quando o partido não tem coragem de assumir uma causa. O Marx falou isso 200 anos antes de existir ONG. Quando o partido não tem coragem de assumir uma causa, ele outorga essa causa, dizia o Marx, para associações de mulheres, associações religiosas, associações de classe, associações de tecelões, e deixam que essas associações, que hoje por acaso se chamam ONGs, falem em nome do partido para ganhar a roupagem de manifestação popular. O Fernando Henrique, que o Vila entrevistou, e a socióloga Maria Vitória Benevides adaptaram isso para o Brasil e falaram que o Brasil criou o bonapartismo civil, que é políticos usam. E o Fernando Henrique escreveu isso aqui nos anos 60, quando não havia ONG. Usam associações de classe, de tecelões, de jornalistas, de militantes, para dar porrada em nome do partido. Aí o partido fala, é uma demanda popular. O que a Gleisi Hoffmann tem feito junto com o PT, e o caso que agora o Trindade acabou de comentar, é o bonapartismo. A culpa não é nossa, a culpa é de um blogueiro que faz parte de uma associação tal e tal. Então, o velho e bom Karl Marx estava certo, justamente um comunista estava certo em dizer que quando você quer dar um golpe tecnicamente muito bem feito, você deixa que associações de classe falem por você. Você fala, opa, não sou eu que estou falando, é a sociedade. Eis a desculpa que a Gleisi Hoffmann deu ao dizer que não foi ela que falou, mas foi o blogueiro Ismael Moraes, ou lá sei o quê. Você bota fé nessa teoria aí do Tonholi? Isso está sendo aplicado, Trindade? É isso mesmo, mas eu resumiria na seguinte frase, viu, Edgar e Tonholi? Não falta disposição e coragem nesse pessoal de provocar uma crise no Brasil, mas falta apoio popular e falta essa mobilização mesmo. Valeu, Trindade, obrigado, bom trabalho para você aí, um abraço. Perfeito, muito obrigado, bom dia. 10h41, horário de Brasília. Olha, o assunto agora é saúde, hein? Mais precisamente, alimentação. Vamos falar de algo que virou moda, sobretudo entre praticantes de atividades físicas. O consumo excessivo de proteína, que tem preocupado muitos médicos e nutricionistas. Para debater essa questão com a gente aqui no Morning Show, a gente está na companhia do doutor em nutrição pela USP, Antônio Lancha Júnior. Doutor Lancha, tudo bem? Tudo bem, Edgar, eu não resisto à brincadeira de quebrar o gelo, que o senhor é um predestinado. Não é isso? Né? Se for doutor Lancha Saudável Júnior. Pois é, eu tinha um aluno que falava, é aqui que o Antônio Herbert Lancha Júnior. Lancha Júnior. É inevitável, é só para quebrar o gelo, doutor. Claro. Seja bem-vindo aqui, muito bom tê-lo novamente aqui para falar de um assunto tão importante, né? Claro. Porque as pessoas acabam seguindo tendências aí e consumindo a revelia, excessos daqui e dali. Eu quero saber, quando é que começou essa moda de ingerir proteína nessa quantidade absurda e excessiva, né? Historicamente a gente tem Atkins, né, trazendo aquele consumo exagerado de proteína para as pessoas perderem peso, e o que acaba acontecendo, porque quando você restringe o consumo de carboidrato, boa parte do carboidrato que está no nosso corpo ele fica junto com água, então você perde carboidrato e a água perde peso. Agora, as consequências, elas são muito tardias, elas são muito lentas. E o que a gente aponta nesse artigo, que foi publicado na semana passada, é que parte da proteína em excesso que nós ingerimos, ela não é digerida. E, consequentemente, ela chega numa parte final do intestino, gerando uma mudança nas bactérias que ali estão. E isso é que passa a ser um risco importante para a nossa saúde.
Certo. E o que é comer muita proteína? Porque acho que às vezes a gente não tem essa noção do que é muito e do que é suficiente ou que é pouco. Legal, Paulinha. Sim, e essa sua pergunta ela é importante porque provavelmente os nossos ouvintes devem estar pensando, poxa, eu como 3, 4 bifes por dia, será que isso é muito? O brasileiro naturalmente consome bastante proteína. Nós temos o privilégio na nossa alimentação de ter o arroz e feijão como uma boa fonte proteica. Então, além do arroz e feijão que nós temos o consumo de carne, de frango, peixe, ovo, que são as fontes proteicas. Toda vez que você tiver um predomínio desses alimentos no seu prato, em detrimento de arroz e feijão, por exemplo, você está ingerindo uma grande quantidade de proteína. É óbvio que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, o Edgar ele tem um peso maior que o nosso, ele pode ingerir um pouco mais do que a gente, né? Não querendo dizer que você está pesado. Eu senti É um isso. pouco acima. É que ele é um pouco. enorme, esse homem. É um homem enorme. Foi direto, hein? Um pouco assim, um pouco. Doutor, quais são os principais riscos aí à saúde que o excesso de proteínas pode causar? Então, o que nós estamos identificando é que o excesso de proteína traz esse resíduo de proteína que não é digerido e ao chegar no final do intestino, gera uma quantidade de um gás específico. O que produz gás no intestino a gente já sabe, todo mundo conhece isso, mas produz um gás diferenciado, né, que é o sulfato de hidrogênio, e esse sulfato de hidrogênio consegue permear a célula intestinal e lá, cronicamente, em grande quantidade, ele consegue fazer mutações e até evoluir para o câncer intestinal. Doutor, eu queria saber o seguinte, a combinação para quem faz exercício, atividade física, seja qualquer um deles, ainda a combinação perfeita para manter uma estrutura muscular legal, para aguentar o tranco, ainda é proteína e carboidrato, correto? O senhor falou agora de, muito carboidrato, ou menos proteína do que arroz e tal. Ainda é a base de tudo, não? Isso, o segredo é assim, as pessoas às vezes se preocupam em ganhar massa muscular achando que só a proteína que determina isso. O nosso músculo, 70% dele é água. Então, quando a gente tem uma boa ingestão de carboidrato, você garante que essa água permaneça dentro da célula. E a parte proteica, ela é a menor estrutura. É óbvio que quando uma pessoa ela começa a fazer uma atividade física, ela, comparada com ela mesma sedentária, ela vai precisar de mais proteína. Mas esse limite ele é muito discreto, ele sai de 0,8 gramas por quilo para 2 gramas por quilo. Só que as pessoas consomem 3, 4 gramas por quilo de proteína por dia, o que é uma quantidade exagerada, né? Agora, o que esses regimes falam, ou enfim, o que se ouve é que a proteína seria o que seguraria a fome, né? Então, por exemplo, você comendo mais filé de frango do que arroz, engordaria menos e ficaria ali mais saciado para aguentar. Essa é uma verdade? Essa é uma verdade porque dois nutrientes em particular, o carboidrato e a proteína, a proteína e a gordura fazem isso. Quando você consome fontes de proteína, por exemplo, você come uma carne, parte da gordura faz com que a sua digestão fique mais lenta. É a comparação que a gente pode fazer com comer uma feijoada e comer uma massa com molho de tomate. Quando você consome a feijoada, você leva muito tempo para sentir fome, porque é a proteína e a gordura fazendo isso. Agora, a proteína também tem esse papel. Ela tem uma ação moduladora da nossa fome. Não precisamos de grande quantidade, mas sim de um consumo regular ao longo do dia. Então, não é exagerar na quantidade, mas ter um consumo regular em todas as refeições. Agora, o senhor falou de proteínas que a gente conhece alimentares. Agora, e suplementação? Porque todo mundo tem que tomar whey agora, tem que pôr pó de proteína, não sei o quê, brigadeiro de pó de proteína. Interessante, eu dei aula de suplementação nutricional lá na USP, no meu curso de especialização esse final de semana, e eu contei uma história interessante de uma pessoa, uma nutricionista que prescreveu whey protein com banana para a pessoa, e no dia seguinte ela falou assim, olha, tudo bem, eu consigo ingerir, mas é muito pó na banana, eu não consigo engolir isso. Então, ela não entendeu que tinha que bater aquilo com água, mas tudo bem, foi uma hipótese. Mas isso acaba acontecendo. Os suplementos nutricionais, eles servem para facilitar um pouco a vida do indivíduo que faz essa ingestão no meio do dia. Agora, eles não substituem os alimentos. Então, não adianta você pegar um indivíduo com uma alimentação ruim e colocar suplemento que ela vai ficar boa. Eu digo que assim, é como você, no meio de uma reforma da sua casa, comprar um belo quadro e pendurar no meio da reforma. Vai ficar bonito? Não vai, né? Então, primeiro arruma a casa, melhora a alimentação, depois pensa no suplemento. Doutor, eu vou fazer aqui um disclaimer, um aviso para o caríssimo ouvinte, que eu vou fazer uma pergunta nojenta. Eu li uma reportagem no New York Times dizendo que já é prática
se fazer transplante de fezes. É verdade. E que as pessoas colocam as fezes Quê? de um no outro para renovar o ambiente bacteriano. Doutor, me flora. explica isso, por favor. É verdade, isso é uma estratégia Caraca, para Tonholi. proteger. É verdade, isso é fato. Às 10. O que acontece. Proteger o quê? Olha, vamos ver. trocar cocô assim. Vamos dar uma trocada. É Cocô Exchange Program. Então, o que É o nome de banda, hein, Tonholi? Cocô Exchange. Cocô Exchange Band. Pode ser. Então, isso é fato, isso é real, isso já acontece. O que acontece é que nós temos uma população de bactérias que elas disputam espaço entre as saudáveis e as não saudáveis. Quando a pessoa ela tem uma mudança dessas bactérias, é chamado de disbiose, ou seja, predomina as bactérias que não são boas em relação às que são boas, você pode ter um quadro que não consegue se reverter a longo prazo. E uma das estratégias é você pegar as fezes de uma pessoa saudável, que tem essas bactérias saudáveis, essas fezes elas são tratadas e tudo mais, e ela é introduzida no intestino do outro. Já se faz no Brasil isso, doutor? Já se faz. Alguns hospitais de altíssima E qualidade tem a fazem ver isso com no essa Brasil. onda agora dos probióticos, né? Kombucha, kefir, e toma probiótico. Tem. É isso? É É repopular exatamente isso. essa flora? O dado que começou a chamar a atenção foi o tipo de nascimento que as pessoas tinham. Então, via-se que as crianças que tinham nascimento natural, comparado com as cesarianas, tinham uma população de bactérias completamente diferente, muito mais saudável. E a partir dali começaram a estudar o porquê. Desse momento começam então os estudos dos probióticos. Que tipo de lactobacilos, que tipo de bactéria a gente pode dar para melhorar? Então os estudos com lactobacilos, inclusive no meu laboratório na USP, eles estão hoje muito fortes e eles mostram que quando você faz um uso crônico de cepas específicas, você pode melhorar muito a saúde da pessoa, o sistema imune da pessoa e proteger contra uma série de infecções. Eu trocaria de cocô com a Paulinha. Meu Deus! Infelizmente não estarei doando. Jovem Pan. Meu Deus! Cocô do Exchange. céu, acabei de chegar Eu tenho uma aqui. pergunta aqui. Ô, doutor. Calma, Marcon. calma. Segue ali. Vamos seguir adiante. Vai, vamos lá. vai. Doutor, quais são os riscos? Vamos lá, a gente falou aí dessa dieta utilizada por esportistas, quer dizer, fisiculturistas, as chamadas pessoas fitness, com excessos de proteína, comendo o frango, comendo a clara do ovo e tal. Que tipo de risco à saúde isso pode trazer? Ô, Edgar, posso só fazer uma parte? Você lá, falou em então. fisiculturistas, ó, às vezes a gente pensa que essa dieta tá sempre associada a atletas de alto desempenho. Isso tá disseminado nas academias. Gente que entrou na academia hoje, Sim. no mês seguinte já Muda a alimentação e faz muito isso, a né? ingestão de proteína, É que né? para alguns vira uma noia mesmo, né? Essa coisa, E né? são duas coisas, né? Isso que o Argon falou, não só o fisiculturista, Edgar, mas também o cara que quer emagrecer. O cara que de repente chega e fala, nossa, tá chegando o carnaval, eu tenho uma semana para entrar em forma, e o cara Entendi. Faz uma dieta ali. E vamos lá, o que pode baseada causar? O risco que Os pode malefícios, causar né? é assim, essas bactérias que acabam mudando lá no final do nosso intestino, elas acabam gerando um quadro inflamatório crônico. Isso não acontece rapidamente, ele vai se cronicalizando e a médio e longo prazo você pode ter mudanças dessas estruturas celulares que culminam com inflamação intestinal, podendo evoluir também para o câncer intestinal. Então, o risco ele é grande, ele não aparece no primeiro momento, ele vai depender de um grande consumo crônico. Crônico. Né? Fala, Doutor, Vini. clara de ovo, né? Porque a gente tá vendo aí nas redes sociais, muito youtuber também, né? Que se empantufa de clara de ovo, dizendo que aquilo faz bem. Pantufa. Albumina, né? Como que é essa coisa? Porque além do que sai por baixo, o que pode causar pra pessoa? Gostei dessa, o que sai por baixo Além é da bom. flatulência. É o que não A sai por flatulência. lá. Além do Imagina, cheiro, imagina o pum da além Sabrina da- Sato, Vini, é isso? além do Ou da ambiente. Juju Salimene. além do ambiente infectado, como é que é? Na O da atmosfera. Cláudia Leite, você- lembra que ela falou aqui que come clara de ovo o dia inteiro? Imagina. Então, a clara de ovo, Batata doce. a clara de ovo é uma ótima fonte de proteína, né? Proteína de altíssimo valor biológico, muito parecido com as nossas estruturas proteicas, ela é bem legal. O fato não é porque ela é bem legal que ela é livre. Isso não quer dizer que, então porque a clara de ovo ela é boa, tal, eu posso comer o dia inteiro. Tem uma quantidade. E o ideal é que essa pessoa procure um nutricionista, faça um ajuste dessa quantidade que ela precisa de proteína nas claras de ovo. Porque o que a gente vê hoje em dia é assim, o indivíduo vai lá, ele consome clara de ovo, ele consome whey protein, ele consome uma série de coisas que vão acrescentando proteína no total da dieta dele.
E no sentido dessas pessoas que querem emagrecer e até procuram essas musas aí, a gente falou aqui da pessoa que chega com a marmita ali, né? Que Sim. ou é clara de ovo ou é atum e brócolis, Batata normalmente. doce não- Ou batata doce. É isso que eu queria saber. Tem que ser sempre o mesmo alimento? Por que a pessoa fica noiada comendo, tipo, frango com batata doce, tipo, ad eterno para sempre aí? Troca só por muito legal essa brócolis. pergunta, olha, porque assim, é até ruim. Só para dar um exemplo, a gente sente no nosso paladar 10 mil sabores. Quando a gente chega perto dos 60 anos, isso cai para 4 mil sabores. E quando o indivíduo fica bem velhinho, com 70 anos, pode chegar a 2 sabores, salgado e doce. Quanto mais variada é a tua alimentação, mais você preserva esse paladar e identificação desses sabores, mais saudável você fica, inclusive neurologicamente. Então é importante que a gente tenha uma alimentação variada. Esse papo de franguinho com batata doce não faz bem para ninguém. É importante que a pessoa tenha uma alimentação variada, que ela experimente alimentos diferentes, porque isso, além de manter essa saúde das bactérias intestinais, mantém paladar, mantém uma capacidade social, porque a comida não é só ganhar massa muscular, mas também é comemoração, a gente celebra Claro. as coisas comendo, né? Alguma mais, Caio? E aí? Ficou quietinho hoje, hein? Depois dele trocar fezes com a Paula. depois Tem uma é. pergunta. Foi estranho Tem uma isso. pergunta. Vai, doutor. Torioli. Pegando dois extremos, você já viu uma pessoa muito gorda e que tinha uma vida saudável e um cara muito saradão e que não era saudável? A gente pode pegar isso na história. Nós temos na literatura dados que mostram que o indivíduo ele pode ter um pouquinho a mais de gordura corporal sendo uma pessoa ativa, ele comparado com ele mesmo, um pouquinho a mais de gordura sendo sedentário, ele está protegido ao fazer exercício. Isso é um ponto. E se a gente lembrar na história, nós tivemos uma atleta olímpica americana, a Florence Griffith Joyner, que morreu bastante jovem. Então nem sempre o fato de o indivíduo ser saradão significa que ele está bem, que ele está saudável. Existe um conjunto de fatores que tem que ser levado em conta. Como ele leva a vida dele, o que ele ingere de alimento, o que ele usa de medicamento e assim por diante. Você falou que pra gente ir num nutricionista pra saber quanto que a gente deve ou não ingerir de proteína. Mas tem alguma norma? Eu lembro quando eu tinha uns regimes aí antigos, quando era jovem, que falavam, a proteína do tamanho da palma da sua mão é quanto você precisa de proteína. Tem algum jeito fácil do pessoal que quer ajustar a dieta saber Então, um básico de proteína, legal. assim, que não Legal. é muito nem pouco? Uma dica simples é assim, olhar nas embalagens que lá está descrito a quantidade de proteína que cada alimento tem. Então, se você pegar um cereal, por exemplo, ela fala quanto tem de proteína. Se você pegar o bife, ela fala o quanto tem de proteína. Então, se ele quiser efetivamente ter essa noção de quanto de proteína ele está ingerindo, ele pode fazer esse balanço, mas o caminho mais simples é ele procurar um nutricionista. O nutricionista tem um programinha, coloca lá os dados e vai dar, olha, você está ingerindo 20 gramas de proteína, 30 gramas de proteína, enfim, lá ele consegue ter um cálculo bem preciso para isso. Olha aqui, muito obrigado. Queria agradecer aqui ao nutricionista, doutor em nutrição pela USP, Antônio Lancha Júnior, conversando com a gente aqui sobre os malefícios, né, do excesso do consumo de proteínas nessas alimentações aí dos esportistas principalmente, mas não só, Deles, né, das pessoas que também seguem essas pessoas fitness aí nas mídias sociais. Então tem que ter muito cuidado, né, doutor? Queria agradecer a tua participação aqui, a elucidação desses fatos dessas questões tão importantes. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Olha, gente, a Zelo tá com uma promoção imperdível, é o Festival do Edredom e do Coberdron. Olha que maravilha, vejam só. hein? Pra você ter uma ideia, o Edredom Casal do Alexandre Hershkovich, esse estilista incrível, em percal 100% algodão, está com 40% de desconto, de R$ 169,90 por R$ 101,90. Passe na Zelo, num shopping perto de você, ou compre pelo site zelo.com.br. Aproveite, que é por pouco tempo. Boa, Paulinha. Vamos seguir aqui. Eu quero saber como é que tá a nossa hashtag. Bom, aí no Twitter apareceu algum dueto aí melhor do que esse daqui, na verdade, ó. Vem cantar comigo, vem, mama. E o quê? É o Whindersson Nunes com a Pablo Vittar. É o Whindersson. É o Whindersson. Ninguém é obrigado a saber todos os nomes, né? Ninguém. Até hoje não sei do casal Gagliasso lá, viu? Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. Bruno Gagliasso.
Isso aí. Bom, então, a gente tá com a hashtag aqui, os melhores duetos ever, entre os assuntos mais comentados do Brasil. Então, hoje tá valendo prêmio pra vocês. E tem gente relembrando de tudo nessa vida, né? O Álvaro César Dollens, por exemplo, ele tem saudades de um dueto que já não acontece mais. Bonner e Fátima. Não é verdade? Não tá Tem rolando. muita gente também lembrando o quê? Arroz com feijão, queijo com goiabada, churrasco Olha aí. com cerveja, Edgar. Estufa, Duetos da estufa. gastronomia. Sugiro vinho. E queijo. segue aqui, ó. Vinho Tem e gente carne. também. A Luciana Barbosa relembra aquele grande momento, Cristina Aguilera, Britney Spears e Madonna se beijando. Você lembra disso, Edgar? Acho Verdade. que foi um VMA. Foi. Inesquecível. Enfim, na verdade nem era um dueto, era muita gente reunida. Diana Ross e Lionel Richie em Endless Love. Olha. Luciana Pessoa que relembra. É isso, né? O pessoal tá aqui participando porque hoje vale prêmio. Esse Morning Squad colocou a nossa hashtag os melhores duetos ever entre os assuntos mais comentados deste país. Falado, Paulinha. É isso aí. Olha, vamos voltar a falar de política, né? O ministro Gilmar... Até mesmo dar uma trilha sonora. Pablo Vittar. Melhor, hein? Pablo Vittar com esse assunto agora. falar do Gilmar, meu. Vamos voltar a falar de política. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista hoje à Folha de São Paulo, em que reflete sobre os xingamentos que tem recebido na rua. A situação do ex-presidente Lula também foi um tópico abordado aí, e o trabalho da imprensa, entre outros pontos. Vamos aos detalhes envolvendo essa entrevista do Gilmar para a Folha de São Paulo, do ministro Gilmar Mendes para a Folha de São Paulo, Caio. Vamos lá. Tá na edição da Folha de São Paulo dessa terça, 6 de fevereiro, na página A8 do caderno Poder. Ele falou de vários temas, como você mencionou, e eu separei aqui foi uma entrevista para a jornalista Mônica Bergamo, da Folha, uma colunista da Folha. Eu separei alguns pontos que eu achei principais aqui nessa entrevista, mas a entrevista, como você também adiantou, ela é muito boa de se ler. Ele começa falando, entre outras coisas, sobre as críticas ao STF. A Mônica Bergamo pergunta, olha, o STF, e o senhor especialmente, tem recebido inúmeras críticas. Aí ele fala o seguinte, que se passou a levar para o STF questões que não deveriam passar por lá. Hoje o Supremo Tribunal Federal, na leitura do Gilmar Mendes, assumiu um papel central que não deveria. Aí ele fala que ele tinha temor que naquele quadro político conturbado, ele se refere ao governo do PT, o Brasil se transformasse numa Venezuela, falando aí do que acontece já há alguns anos na Venezuela, uma ditadura, e por isso automaticamente foi tomando essa posição. Aí ele falou assim, hoje a gente vive uma bolivarização... Perdão, estou no trecho errado. Alguns ministros, em alguns casos, decidem de acordo com que as ruas pedem ou podem imaginar o que é justo. E aí, na visão dele, alguns ministros também acabam tendo algumas posturas durante as votações do STF, justamente para atender o clamor popular. E ele se coloca numa posição diferente dessa. O que mais que ele fala aqui? Se os ministros... Mônica Bergamo dizendo, não são candidatos a nada e não podem ser removidos dos seus cargos, por que o senhor, Gilmar Mendes, o senhor acredita, ministro, que os ministros tomam essa posição, atender o que as ruas pedem? Aí ele fala que a gente vive uma fase populista da sociedade, as pessoas têm medo de serem criticadas, atacadas, ou então sofrerem na vida pessoal alguma outra consequência. Então essa é a justificativa dele para que os outros ministros acabem votando de acordo com o que chama a rua. Aí ele fala de outra crítica, é a inversão da competência de outros poderes, invasão de competência de outros poderes. Aí ele fala do caso de que ele mesmo já tinha barrado o Lula assumir um ministério no governo Dilma. Ele fala agora também da Carmen Lúcia não deixando a Cristiane Brasil assumir o Ministério do Trabalho e tal. E aí ele coloca assim, no caso do Lula, que foi uma decisão dele, lembra quando a Dilma falou, Lula, pega esse diploma aqui e eu vou te colocar no Ministério. Já tá assinado, vai aí... Exatamente, ele fala assim, no caso do Lula, ele tava nítido que era para fugir do processo de Curitiba, então por isso eu tomei essa decisão. No caso agora da Cristiane Brasil, esse outro caso é diferente. Será que nenhum juiz tem uma ação trabalhista e tal? Eles colocam numa posição diferenciada. Aí ele fala que nesse caso não há argumentos consistentes, são argumentos inconsistentes. Aí a Mônica Bergamo fala, por que inconsistentes? Aí ele fala, olha, não obstante, a Procuradora-Geral da República, que é a Raquel Dodge, ela pede uma liminar e a presidente do Supremo confirma com esse argumento de que o indulto beneficiaria os presos da Operação Lava Jato. Aí ele tá falando do caso do indulto de Natal, agora de dezembro, que ia soltar alguns presos e tal, falando de
argumentos inconsistentes, porque algumas decisões que não são tomadas por ele, alguns argumentos que circulam pela sociedade, como esse do Induto do Natal, são inconsistentes, não tem base para serem propagados por aí na visão dele. Ele vai se colocando nessa entrevista numa posição de que as decisões dele são com base na Constituição, são com um fundamento, e ele vai fazendo algumas outras críticas a outros colegas, colocando eles numa posição menor, vai diminuindo as pessoas, isso na minha leitura. E aí ele fala assim, sobre algumas ameaças que ele vem sofrendo, o caso lá de Portugal, que duas mulheres pegaram ele, a do avião também e tal. Aí ele fala o seguinte, que nesse momento ele culpa menos as pessoas que têm criticado ele do que a imprensa. Por quê? De novo, voltando a esses argumentos infundados, ele diz que a imprensa tem um grande papel para propagar isso, que circula sem base e tal. Aí ele fala assim, na hora que o senhor é xingado, a Mônica Bergamo, você não tem vontade de reagir? Aí ele fala, não, eu fico absolutamente calmo, eu sei que as pessoas nem têm tanta culpa assim e tal, só que eu já avisei a certos diretores de redação que se algo grave acontecer comigo, eu sei quem são os responsáveis. Colocando num tom de ameaça e também um empoderamento a si mesmo, né? Falando com os diretores, liga pro cara e fala, ó, você tá falando besteira pro jornalista, enfim. Ele dá esse tipo de declaração. É uma entrevista que vale a pena ser lida. Ele vai tocando nesses pontos. Só que eu me esticaria muito falando todos os pontos aqui que eu separei, porque eu tô vendo que fica mais comprido do que eu gostaria de que ficasse. Mas o meu resumo, o Gilmar Mendes, ele se coloca sempre numa posição de que as decisões dele são as corretas e daí por diante. Ô Tonholi, vamos lá. As declarações do ministro Gilmar Mendes acabam suscitando aí opiniões das mais distintas, né? Você pode pensar o que quiser. O que não dá pra ter indiferença com as declarações que ele faz, né? Eu venho repetindo há semanas que o Gilmar Mendes, ele vende a teoria de que o Estado brasileiro é muito punitivista e que a gente precisa punir menos e tirar muita gente da cadeia. É a teoria antipunitivista. Óbvio que essa teoria que se aplica aos presos pobres que estão na cadeia sem dinheiro para pagar advogado acabou sendo abocanhada pelo PT. E o PT fala, não, é uma vontade da sociedade que não se puna tanto, então isso serviria para o Lula. Há uma apropriação indébita de uma causa do STF por parte do PT. Agora eu queria contar, Edgar, pro nosso caríssimo ouvinte, o Gilmar Mendes estudou na Alemanha, em Berlim, e é uma frase que cai bem. Então eu vou contar uma coisa, vai pro ano 1700 e pouco. Havia um moleiro, homem que tinha um moinho, e ele tinha um moinho numa terra de um rei. Aí o rei falou, vou expulsar esse cara daqui. E esse cara entrou na justiça e o juiz deu ganho de causa para esse pobre dono do moinho. E esse dono do moinho falou, ainda há juízes em Berlim. Então eu repito essa frase para os ministros do Supremo de que ainda há juízes em Berlim, que é uma frase que representa a independência com relação à opinião dos outros face à Constituição, quando o Gilmar Mendes fala que o Brasil vive uma bolivarização das vontades em que se espera que o Supremo tenha a mesma opinião que a grande massa. E volto a dizer, um ministro do Supremo é o cão de guarda da Constituição, não importa quem seja. Você veja bem, vamos colocar alguns casos distintos para a gente analisar. Você vai falar, não, o Gilmar Mendes soltou o Jacó Barata Neto da máfia dos ônibus por causa do casamento, que era parente. Fala, não, o cara tem endereço fixo, não estava obstruindo o processo, vai pra rua. A mesma forma, o ministro Marco Aurélio Mello, quando foi julgar o caso do Aécio, falou, o Supremo não se pode misturar com a política, porque há separação de poderes. Da mesma forma que ontem... Mas aí ele teria que se declarar suspeito, né, Tonholi? Não, na tua opinião? Não. Com relação ao Barata, que o cara é padrinho de casamento? O Gilmar fala assim, eu não sou suspeito, vem pra cima de mim. Aliás, cadê o jornalismo investigativo? Se o Gilmar Mendes é suspeito,
investiguem o Gilmar Mendes, vê se vocês conseguem algo. Tenho certeza que nada conseguirão. Eu quero ver, por exemplo, o Renan Calheiros preso. Mas ontem, o ministro Marco Aurélio Mello engavetou um caso em que o Renan Calheiros era acusado de desviar uma fortuna da cidade de Cantá, em Roraima. Sabe o que o ministro Marco Aurélio disse ontem no STF? Passou o tempo, prescreveu. Já foram 14 anos, não posso acusar o Renan Calheiros. Então... É o Renan ou o Jader? É o Renan. É o Renan, né? Então, a questão é a seguinte. Seguem a Constituição. O Jader, o Romero Jucá. Quem dúvida agora? Não, a questão é... Sigamos a Constituição. O povão que se dane. Perdão, deixa eu só te fazer uma pergunta, Arcon. Você que tá coordenando. Você conhece o Pelé? O Pelé. Claro. Um jogador de futebol, você conhece, Paulinha? Sim. Você que tá ouvindo a gente, todo mundo conhece o Pelé? Se todo mundo conhece, acredito que tem residência fixa. Todo mundo sabe onde vai, onde vem, onde fica, onde mora. O mesmo Gilmar Mendes negou ontem um pedido de habeas corpus pro filho do Pelé, sendo que ele tem residência fixa, enfim, desde 2014 está respondendo a um processo por suposto envolvimento com traficantes de drogas. Não vejo muita coerência nessas decisões do Gilmar Mendes. Crime hediondo, associação ao tráfico e venda de drogas. O crime do colarinho branco não é hediondo. Não, você desviar mais de 5 bilhões Quem da que Petrobras? desviou mais de 5 bilhões? Não uma pessoa física só, mas Jacob a Barata mesma... Neto cometeu crime filho, hediondo? Jacob Barata Filho. Ele cometeu, ele cometeu crime hediondo? Você me ouviu falar isso? Hã? Você me ouviu não, falar mas isso? você está associando o Jacó ao filho do Pelé. Mas você está falando de Jacob, eu não tô associando nada. Associar o narcotráfico é crime hediondo. Ô, louco. Por isso que ele ficou preso. Porra. Podemos seguir? Vambora. Vambora. Então... Ainda na política, a gente perguntou aos ouvintes aqui o que eles acham sobre a urna eletrônica e o voto eletrônico. Tema que, aliás, talvez dê dor de cabeça para o novo ministro, o novo presidente, né, do TSE, o ministro Luiz Fux. Vamos lá, conferir as mensagens que chegaram pra gente até agora aqui pelo nosso WhatsApp. Pessoal do Morning Show, aqui é Thiago de São Paulo. Eu acredito que as pessoas ainda não se conscientizaram do real perigo das urnas eletrônicas. Se já não bastassem as diversas fraudes que a Smartmatic esteve envolvida nas eleições venezuelanas, né? Por aqui a gente insiste com essa urna eletrônica e com essa empresa, que por sinal não passou nos próprios testes do TSE, ela foi reprovada nos testes. Sem falar que o TSE é bastante estranho o fato deles não quererem fazer o voto impresso, cumprir a lei do voto impresso. Eles insistem em dizer que eles não têm dinheiro. É óbvio, porque para eles uma impressora custa R$8.000. É isso aí, pessoal. Esse é o nosso TSE. Bom dia, Edgar. Bom dia, bancada do Morning Show. Não acredito muito nessa urna eletrônica, porque nem os países mais desenvolvidos que tem não usa urna eletrônica, né? Tudo no papelzinho ali, demora um dia e meio, 2 dias, mas sai, né, o resultado verdadeiro. A urna eletrônica, com certeza, frauda. Nem o país que desenvolveu a urna eletrônica está usando, né? Então dá pra ver que é uma porcaria. Olá, bom dia. É o Ander de Ribeirão Preto. Olha, a minha opinião sobre as eleições é bem simples. Tudo que a gente puder fazer para garantir para que os nossos votos sejam corretos e não sejam fraudados, é melhor. Então, tudo que os brasileiros puder garantir que a nossa eleição seja justa, ok. Ainda mais vindo de uma urna eletrônica feita pela Venezuela, né? É de se duvidar. Ô, louco! Que até pensando aqui, né, a opinião até o cachorro deu opinião. O cachorro deu opinião. O cara tava abrindo uma urna ali enquanto falava. Então, pô, precisa até a trilha errada. Tem que ser uma trilha mais tipo sussa, essa daqui, ó. Vamos lá, Paulinha, tem uma história aqui que tá dando muito pano pra manga. Quero que você participe dessa, elucide pra gente aí o seguinte. Ela envolve 2 figuras muito adoradas por boa parte dos cinéfilos, você, imagino eu, inclusive. Sim. Tô falando do diretor Quentin Tarantino e da atriz Uma Thurman.
Essa dupla que poderia formar um belo dueto da tua enquete aí, pela tua hashtag aí e tal. Formou, né, por muito tempo, em diversos filmes, Pulp Fiction, Kill Bill. Claro. Ela era a musa do diretor E e a aí? gente sabia bem disso. Que história é essa? Desde que estourou esse escândalo do Harvey Weinstein, a gente estava esperando a Uma Thurman falar. Já que foi o Harvey Weinstein, né, a Miramax, a produtora dos filmes Pulp Fiction, Kill Bill, era o parceiro, né, do Quentin Tarantino. Inclusive, ele já tinha se adiantado, dizendo, ó, eu poderia ter me adiantado, né, por saber dessa história. Né? Ele já fez um pronunciamento. Thurman não tinha falado nada e já tinha falado que ela não falou porque não gostava de falar quando estava com raiva. Então ela resolveu falar agora. No final de semana saiu a matéria do The New York Times, onde ela comprova que foi sim assediada também pelo Harvey Weinstein, mas aí um detalhe, quer dizer, detalhe não, né? Nessa narrativa ela conta uma história com o Tarantino, que é a história de que ele teria pedido para que ela dirigisse um carro numa cena que ela estava insegura, o carro tinha sido mexido, ela achava que podia acontecer alguma coisa, pediu o dublê, ele disse que não, que ela poderia fazer, falou que era segura. O que aconteceu? Ela fez a cena, sofreu um acidente, Edgar. Machucou o joelho, a coluna. Porque ele quase matou ela, né? E ela meio que sofre com isso até hoje, parece que ficou malzona mesmo. E aí o que é que aconteceu? A Miramax pegou esse vídeo dessa cena filmada e reteve isso por 15 anos. Então ela tentava pegar esse vídeo, eles não deixavam ela pegar o vídeo. O Tarantino ficou mal com ela, se sentiu muito mal, pediu desculpas, etc e tal. Ela conta isso na matéria. E aí, o que aconteceu foi que esse ano ele deu, o Quentin Tarantino deu o vídeo para Uma Thurman e hoje ela postou esse vídeo no Instagram. Essas imagens que a gente tá vendo são exatamente da hora do acidente, que ela perde o controle do carro, bate e já se mostra ali ferida, machucada, já não levanta do banco. Então essa foi a cena que foi ocultada aparentemente pela Miramax. Na matéria, do jeito que ficou ali, pareceu que era meio que até um ataque ao próprio Tarantino. O que a Uma Thurman esclareceu no Instagram hoje que não, que ela resolveu publicar isso. O vídeo foi entregue pelo próprio Tarantino e que a raiva dela é com os produtores do filme, entre eles o Harvey Weinstein, porque ocultaram essa fita, ocultaram esse acontecido que prejudicou ela pra caramba na vida. Na matéria também do New York Times, eles falam, tem um trecho em que fala que o Tarantino cuspiu na cara dela no filme, é ele que faz a cusparada na cara dela e que isso seria, enfim, sei lá, uma subjugação ali, tipo ele se colocando, né, pela força do poder, cuspindo na cara dela. O próprio Tarantino deu uma entrevista agora de manhã, e explicou tudo isso, disse que não, que isso foi conversado, foi uma coisa do filme, da cena que tinha que alguém cuspir e acabou que foi ele, não teve problema nenhum com isso, que ele e a Uma Thurman que conversaram a respeito de como ela abriria essa história. Então ele entregou esse filme pra ela, conversou com ela, ela queria que ele participasse da entrevista, o que acabou não acontecendo, mas que entre eles tá tudo bem, apesar de que pra ele esse foi um dos momentos de maior arrependimento da vida, ele ter feito ela passar por isso, passado por essa cena. Então tá toda essa conversa nesse clima das denúncias, assédio, abuso de poder, enfim, as coisas que vêm surgindo por aí que a gente não imaginava, né, Ed? 11h26, horário de Brasília. Final do programa, já reta finalíssima. Estamos cruzando a linha de chegada. Paulinha, ganhadora aí. Quem é? Hashtag os melhores duetos ever. Quem levou o prêmio aqui do Morning Show foi o Eduardo, @dudebut. Aê, boa! Isso aí, Eduardo. Parabéns. Obrigado a todo mundo que participou. Vini, considerações finais. Rapidamente, já acabamos, hein? Registro final, então. O ator Dado Dolabella segue preso. Foi um pedido aí da Justiça do Rio de Janeiro. Ele foi preso aqui em Moema, em São Paulo, por falta de pagamento de pensão alimentar. Segundo a polícia, ele deve R$196 mil de pensão, podendo pegar aí até 2 meses de cadeia. Vamos terminar então, Edgar, diferente hoje, com a Sonora, então, o que falou após a prisão Dado Dolabella. Esse valor da pensão é um valor que está errado, de acordo com o salário que eu não recebo mais. É justa a apreensão? Você vai recorrer da decisão? Eu queria poder dar mais pro meu filho. Que pai que não quer ajudar o filho a crescer? Tá aí, a gente volta amanhã agradecendo sempre o seu prestígio, a sua audiência. Amanhã às 10 a gente retorna aqui com mais sua revista radiofônica. Até mais, se cuidem, hein?